Olá, todo mundo! Bem-vindos para mais uma live sobre educação, sobre adaptação escolar. Já estava aqui embolando os assuntos. Eu vou chamar a Lê, eu sou a Carol, eu sou educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva, sou especialista em infância e adolescência. E domingo eu fiz uma live com a Aline, que foi muito legal, sobre adaptação escolar, sobre esse momento difícil. A Lê deve estar entrando. Aê. Ei, Ale, prazer estar com Oi, você. oi, Carol, tudo bem? Prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você e adoro falar sobre adaptação escolar, né? Bom, queria que você se apresentasse primeiro, Ale, que eu te conheço, mas talvez tenha gente aí que não te conhece. Vamos lá. Eu sou a Alessandra Prati, eu sou professora, eu sou educadora parental pela Escola da Educação Positiva, com especialização em infância e adolescência. Sou mãe da Júlia Maria, de 11 anos, sou mãe do João Miguel, de 7 anos, e estou nessa caminhada aí há algum tempo, ajudando famílias, fazendo um trabalho de muita dedicação assim com as crianças na escola, tendo um olhar muito voltado para as crianças dentro da escola e fora dela também. A Lê, ela está com um curso também, né, de uma masterclass sobre adaptação escolar. Quer falar de uma vez, Ale? Depois no final Isso, quero sim. todo mundo participar. Hoje a gente vai ter a nossa masterclass, adaptação escolar respeitosa. Vai ser uma masterclass que nós preparamos, eu e a Nanda Becker, também educadora parental pela Escola da Educação Positiva. E aí a gente vai falar sobre vários aspectos relacionados à adaptação escolar, mas de uma forma bastante ampliada. Assim, a gente vai sair um pouquinho da superfície do que fazer e não fazer, mas a gente vai ter um olhar bastante amplo para a criança, para as famílias, para a escola. E amanhã, à noite, a gente vai ter uma mentoria ao vivo com todas as dúvidas dos participantes, com tudo que a gente pode fazer para fortalecer esse momento, para que a gente possa calmar o coração e atender exatamente quem precisa, que são as crianças. É verdade. Eu convido todo mundo para participar. A Lê e a Nanda têm muita experiência com educação parental, são mães, têm esse olhar de proteção da infância, de proteção das crianças, com muito respeito. Então, quem puder participar, eu realmente recomendo. Eu queria falar, Lê, um pouquinho sobre como é difícil, né, na nossa sociedade a gente dar voz para as crianças e a gente olhar para a criança como um ser digno de respeito desde sempre, né, e entender que tudo que eles estão comunicando, que eles estão a forma que eles estão se comportando a forma deles se comunicarem com o mundo, é a forma deles colocarem para a sociedade, para os pais, para a escola, para todo mundo, o que de fato está passando no mundo interno deles. E todo esse comportamento que a gente vê das crianças durante a adaptação escolar, isso tudo está comunicando uma dificuldade, um medo, um desafio para eles, né? E como que as famílias elas podem ter esse olhar respeitoso e, de fato, acolher o que acontece com as crianças, ao invés de tentar calar as crianças. Muitas vezes a criança chora e a gente fala, não precisa chorar. Isso não é acolhimento, isso é um cala-boca gentil, né? A criança chora, a gente se distrai e fala, não, vamos sair daqui então da sala e vamos ali no pátio que vai ficar tudo bem. Isso também não é acolhimento, isso também é um jeito de calar a criança,
né, distraindo ela para fazer outra coisa, ou tentar premiar, ou tentar punir para calar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa forma de acolher, de forma de fato respeitosa, deixando a criança sentir, deixando a criança se expressar livremente. Carol, sabe, eu vou contar para você por que eu comecei a falar sobre adaptação escolar. O que é que me chamou a atenção para aprofundar os meus estudos e ter esse olhar para a criança? Quando eu estava na escola, inclusive durante o processo ali da nossa formação em educação parental, nós temos o nosso grupo de afiliadas, e aí, um momento, nós estávamos falando sobre adaptação escolar, e tiveram duas questões que me chamaram muito a atenção. Uma mãe disse assim, que o que ela queria mesmo era que a criança dela, que o filho dela fosse para a escola e desse tchau para ela com tranquilidade. Esse era o sonho dela quando ela levasse o filho dela na escola. E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas isso é o sonho da mãe e uma expectativa irreal. Por quê? Porque era um momento que a mãe quer levar o filho na escola, quer que ele dê tchau, e a mãe vai embora com tranquilidade. A mãe está lá com o coração tranquilo de que está tudo bem. E esse acaba sendo um termômetro muito importante para a mãe. Eu fui embora, me deu tchau, ficou lá super bem. E aí eu comecei a olhar para o lado da professora. O que a professora quer? Que a criança entre, não chore ou pare de chorar e fica tudo bem. Ou seja, a gente está falando de uma adaptação escolar olhando para a mãe e olhando para a professora ou para a escola. Ou seja, mais uma vez um processo adultocêntrico, olhando para os adultos, tranquilizando e melhorando a vida dos adultos. A professora tem uma criança que não chora, a mãe tem um filho que dá tchau, e a criança fica onde nisso tudo? Tentando atender as expectativas dos adultos em volta dela, não tendo ninguém com quem contar. Por quê? Porque a criança que nesse momento é o ser vulnerável. É a criança que não tem cérebro para se regular. É a criança que precisa de um suporte. E aí ela está contando com quem? Porque ela tem que dar tchau para a mãe. Porque senão a mãe fica triste. E ela tem que não chorar, porque senão a professora fica triste. Então, isso é um momento delicado. Isso, assim, foram duas falas que me chamou a atenção. Peraí, na escola, a gente tem esse discurso e a gente fala que a escola é adultocêntrica, que a criança é a pseudo-protagonista da escola, mas o que é que a gente está fazendo efetivamente? E aí eu comecei a estudar sobre adaptação escolar e trouxe para esse lugar aqui. Vamos olhar para a criança, porque eu sempre falo assim, tá, a mãe espera uma coisa, a escola espera uma coisa, e a criança, o que ela faz? O que eu posso esperar da criança nesse momento? Nada. Porque a criança é aquilo que não pode dar nada nesse momento. A criança é o indivíduo que está ali para receber. E receber o quê? Receber o suporte do adulto. Receber o apoio, o apego seguro da família, da escola. Então, o movimento vai sempre começar pelo adulto. E o que a escola e a família têm que fazer? Construir as pontes para que essa criança consiga transitar entre o processo de deixar a família e entrar na escola de forma acolhedora. Tendo a permissão de ser quem ela é. Tendo a permissão de chorar e manifestar o que ela tiver para manifestar, sem se sentir inadequada com isso. Então, isso é um ponto assim, muito importante e de um trabalho muito árduo. Porque, além de ter todas as nossas questões, nosso ego adultocêntrico e tudo, tem todo um sistema e tem toda uma sociedade para a gente mudar para ter um olhar mais voltado para a criança. Então, foi aí que eu comecei a ampliar os meus estudos e aprofundar o que é que precisa para uma criança se sentir bem na escola, se sentir bem entrando numa escola. Ela precisa de adultos trabalhando com afinco para ela.
Então, esse é um ponto que eu trago, assim, de muita importância. E eu costumo falar assim, é um momento em que a gente não pode piscar, porque nós somos os adultos responsáveis. E a gente, às vezes, perde uma janelinha, uma fala da criança, ou no nosso ímpeto reativo, falando coisas assim, sem pensar mesmo. Ah, vai ser tão legal lá para atender a mim. Ah, mas você não vai ficar na escola, você vai perder hoje, é tão legal. Sem perceber quão violenta eu estou sendo de colocar ali uma expectativa na criança e manipular para que ela esteja lá. Então, quando eu falo para a criança assim, nossa, vai ser muito legal estar aqui. É sério que é isso mesmo? É sério que eu estou tentando enganar a criança? Porque para ela não está sendo legal. Ela precisa ir para a escola. Tem todas as questões envolvidas, que aí a gente tem que dar uns passinhos para trás para considerar, mas o quanto eu estou permitindo e o quanto eu estou me interessando genuinamente para o que a criança traz. A gente tem esse hábito, né, de olhar para a gente mesmo, olhar para o que a sociedade espera da gente, né? Você falou em ego e tem isso, né? O adulto sempre está centrado nele e muitas vezes invisibiliza a necessidade da criança e não olha e não acolhe de nenhuma forma, né? Só está preocupado com o que eu preciso, porque eu preciso ir trabalhar, porque eu preciso que a criança aprenda, eu preciso que a criança se adapte rápido, porque está atrapalhando a minha rotina, ou porque o choro dela me incomoda, porque me dói, né? E eu quero que ela fique bem rápido, a dor dela me dói, mas ao invés de atendê-la para que ela sofra menos, eu tento calá-la porque vai ser mais rápido. Ou até a visão do outro, né? O que a outra mãe vai pensar de mim, que estou ali o tempo inteiro tentando acolher meu filho, ou o que a professora vai pensar, o que a escola vai pensar. E a gente dificilmente pensa realmente no que pode ser feito para acolher aquela criança, né? E aí você tocou num ponto que é o apego seguro, né? A criança, ela não consegue se autorregular, né? Nenhum mamífero consegue ou deveria conseguir se autorregular, não é da nossa natureza, nem adulto, nem criança, mas o adulto a gente aprende ainda ferramentas para que a gente consiga se autorregular ou a gente pede ajuda. A criança, ela não consegue pedir ajuda, né? Ela espera que essa ajuda venha naturalmente. E muitas vezes ela é deixada sozinha para se autorregular, né? E aí a gente fica preso nessa ideia que a gente tem do que é autonomia e de que a criança deve adquirir essa autonomia de uma forma artificial e não através do acolhimento e não através do apego seguro. E não constrói essa ponte com a escola, né? A gente não consegue dar a mão para a criança para que ela dê a mão para o professor e construa essa fonte de apego, de segurança dentro da escola. A gente força, a gente joga a criança e espera que seja automático esse desenvolvimento desse apego. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é, né? E o outro ponto importante, Carol, é a gente considerar assim, eu estou dando a mão para a criança, mas o quanto eu, mãe, estou dando a mão para a professora, estou dando a mão para a escola. Por quê? Porque a criança ela só vai transitar ali a hora que ela sentir segurança na minha segurança. Então, assim, ela vai descansar em mim quando eu estiver tranquila também. Então, quando a gente fala de honestidade emocional, quando a gente fala desse mundo emocional, quando eu trato das minhas dores, a minha criança ela vai estar melhor organizada. E só que assim, na nossa sociedade, Carol, isso é tão delicado. Mas assim, tão delicado porque a educação positiva ainda, ela está muito na margem assim da nossa sociedade, porque é muito difícil ouvir falar sobre isso, é muito difícil
eu ser fruto de uma educação tradicional, que a criança vai para a escola, que criança não tem querer, que criança engole o choro e tudo para aquilo de acolher. Ou seja, nós adultos, e aí assim, eu falo, a gente sai de um lugar que a gente não teve para dar alguma coisa sem recurso para isso. Então, quando eu falo assim, permitir que a criança chore e tudo, será que eu estou permitindo que ela chore por ela mesma? Ou para atender mais alguma coisa do meu checklist ali de coisas para ser feitas para adaptação escolar ser mais eficiente? O quanto eu estou usando de ferramentas para que a adaptação escolar seja eficiente para um sistema todo? Porque é muito comum as crianças estarem em momentos diferentes. E é mais comum ainda ter, tanto na escola quanto nas famílias, essa comparação de que, olha, ele já entra sozinho, olha, parece um mocinho, né? E a gente não percebe quão violento é isso, porque a criança que necessita de um colo especial, a criança que precisa de um carinho especial, ela vai se sentir inadequada por estar precisando disso. E ela precisa porque ela precisa. Simplesmente porque ela é uma criança, ela é dependente emocionalmente dos adultos, e o apego seguro mal trabalhado ali, né, ou um apego inseguro, tanto da família quanto da escola, por quê? Porque está olhando para o externo, vai me distanciar dessa criança. E o movimento começa em mim, a criança, não é ela que tem que chegar até mim, não é a criança que tem que pedir. Eu costumo falar assim, a criança que pede, ela precisa. E a criança que não pede, também precisa. Porque facilmente a gente tira os olhos da criança que não precisa. Então, esse olhar acolhedor, esse carinho especial, esse abraçar, vai muito além do que a criança pede. Ou, vamos apagar os incêndios aqui das crianças que estão chorando. Todas as crianças precisam estar acolhidas. Todas as crianças precisam ser preparadas para chegar nesse momento da escola. Ser preparadas e amparadas. Então, a questão do afeto, eu posso falar que, assim, trabalhar a questão do afeto com a criança em todo o sentido do que significa afetar. Então, eu vou afetar todas as crianças com as boas intenções, com as boas práticas, com o olhar respeitoso, com a tranquilidade emocional de que ela pode ser quem ela quiser. E, Carol, é tão mágico quando a gente consegue colocar isso na criança e a criança aprende isso. Você, assim, não tem ideia, na escola, passei o ano passado inteiro, né? Voltamos para o presencial, o ano passado todo, e eu, na escola de educação infantil, faço aquela campanha, né? Pode chorar sim, não tem problema, e etc. E é muito legal ver como as crianças repetem isso para as outras professoras, muitas vezes. As outras professoras que automaticamente falam assim, não precisa chorar por causa disso. E aí a criança repete assim, a professora Alessandra falou que o corpinho é meu e eu posso chorar quando eu quiser. Eu fico imaginando assim, quão empoderada está essa criança e quão tranquila ela está para chorar. Porque o corpinho é dela, ela vai chorar o quanto precisar. Porque o corpinho é dela. Ela não precisa fazer nada para ser aceita. Ela aceita por quem ela é. Simples assim. A gente fala sempre, né, que a criança, o Gabor Maté fala isso, outras pessoas falam isso, que a criança ela precisa do apego seguro e da autenticidade. São duas necessidades básicas da criança. Mas que sempre que o apego estiver em risco, ela vai abrir mão da própria autenticidade para garantir o apego, porque é uma necessidade instintiva de sobrevivência, né? Se a gente não for, se um bebê humano não for pego no colo e dado comida, ele morre. Então, ele precisa desse apego para sobreviver. Mas ele também precisa da autenticidade para ser um ser humano saudável e adulto e buscar a própria vida, independente. Mas rapidamente a criança abre mão, né? E aí
a gente vê crianças que a gente fala, ah, essa é muito fácil, uma criança boazinha, uma criança que não chora, uma criança que não dá trabalho. E, na verdade, são crianças extremamente distanciadas de seu ser essencial. Abriram mão de toda a autenticidade para poder receber esse apego. E a gente vê isso em casa muito, principalmente com filhos, né? Assim, normalmente o primeiro filho é esse filho bonzinho, aí depois vem um segundo filho para mexer com toda a ordem e demandar com muita autenticidade o que ele precisa. E a gente vê isso na escola, né? O que você falou das crianças que aparentemente não precisam do acolhimento, mas que, na verdade, precisam e muito desse acolhimento, né? E dessa formação de apego dentro da escola. É muito necessário a gente empoderar as crianças, a gente nomear as emoções delas e a gente deixá-las livres para sentir. E é muito importante também para as famílias, eu vejo uma dificuldade muito grande das famílias em se posicionar para a escola, em pedir de fato, em colocar de fato as necessidades da criança para a escola, colocar as próprias necessidades de mãe junto aos professores. Tem ainda aquela visão hierárquica, né, de que o professor sabe o que faz dentro de sala, eu não posso questionar, de que a escola que manda e a gente quer estar dentro dessa escola, a gente tem que obedecer. E eu acho que a gente precisa mudar esse paradigma para acolher as crianças e para pedir e demandar que as escolas se posicionem de uma forma mais compassiva, mais generosa e acolhedora com as emoções das crianças, né? Porque senão a gente vê um monte de força de fraude, força alimentação, força impede o movimento, né? A criança deu trabalho para a professora ou para o coordenador, tira o recreio. Quer dizer, a criança já está ali precisando do movimento, tira um momento de movimento. E a gente vê esse tipo de punição muito recorrente, ao invés de entender o que está por trás do comportamento da criança e buscar esse acolhimento. Isso não só durante a adaptação escolar, né? Ao longo do período letivo todo, a gente vê esse tipo de ou premiação ou punição, aqueles cartazes com desfraude coletivo, que é uma exposição, uma violência. Enfim, tem inúmeros exemplos. E como é necessário a gente, como família, primeiro, empoderar a criança da forma que você falou que você faz dentro de sala de aula. Você fez até uma série de posts trazendo, que são lindos, os posts são muito emocionantes, né? De imaginar ali aquelas crianças crescendo emocionalmente com você. E quem não viu ainda, vai na página da Alê do Instagram, no feed dela tá ali, tem uma série de relatos. E como é importante, né, nesse momento de adaptação e ao longo do período letivo todo, a família trazer esse empoderamento para a criança, nomear, acolher, corregular e cobrar que a escola também faça isso, né, Alê? Isso é um ponto, assim, que eu trago de destaque para a família quando ela tem filhos na escola. A questão de não tratar a escola como na nossa sociedade hierárquica. A escola não é mais poderosa que a família ou a família mais poderosa que a escola. Estamos todos para quê? Para servir a criança. Então, eu escuto muitos relatos assim. Eu achei que tal atitude da professora, escutando de pais, tá? Achei que tal atitude da professora estava errada. Mas assim, eu não sei como chegar lá e falar. Porque, vocês que são da pedagogia, vocês têm argumento, eu não tenho. Aí eu penso, mas eu não preciso de argumento para tratar das violências da escola, para defender a criança, para defender o meu filho ou qualquer outra criança. Quando a gente estuda um pouquinho, Carol, não precisa ir muito longe. Quando a gente entende que recreio não é privilégio, parque não é privilégio, é tudo direito da criança. Tá, e como que eu sei disso? Projeto pedagógico da escola. Mas
Tá, e aí, como que eu tenho acesso aos projetos pedagógicos da escola? Como que eu tenho as informações da escola? O projeto pedagógico da escola é um documento que ele é público. E às vezes a escola tem um certo receio, não gosta muito, mas olha só, o artigo 53 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem isso muito claro. A família tem direito de conhecer e participar das propostas pedagógicas da escola. Então, mesmo que eu não faça parte da PMF, né, da Associação de Pais e Mestres, mesmo que eu não faça parte do corpo docente, não importa, eu sou uma cidadã responsável por todas as crianças. E eu vou, como mãe, como cidadã, cobrar isso da escola também. E, Carol, quando a gente se coloca nesse lugar de responsável, e não somente um agente fiscalizador, mas como responsável, as coisas caminham muito bem. Você sabe que eu costumo brincar assim, que eu sou sócia da diretora da escola dos meus filhos. Porque eu estou lá sempre. Mas eu estou lá sempre fazendo o quê? Conversando com a escola. Falando de coisas que os meus filhos trazem. E eu quero entender melhor a questão do discurso do adulto. Coisas que eles trazem, que eles me pedem para procurar a escola. Porque às vezes minha filha traz alguma situação e ela chega em casa toda brava e eu falo assim, tá, filha, o que você quer que eu faça? E tem dia que eu falo, como que eu posso ajudar? Tem dia que ela fala assim para mim, não precisa fazer nada, só quero falar. E tem dia que ela fala, eu quero que você ligue para a diretora agora. Então, assim, de uma forma muito respeitosa, eu faço essa ponte com a escola. Eu telefono, eu marco um horário, e todo o procedimento legal no qual eu, família, eu, mãe, tenho direito. E eu, como cidadã, tenho dever que isso aconteça. Porque eu, como cidadã, tendo filhos na escola ou não, eu sou responsável por todas as crianças. E isso o ECA traz de forma muito clara. Então, eu não posso me abster de um comentário que o meu filho fez, por exemplo, assim, que tal amigo ficou de castigo. Eu vou na escola cobrar uma situação como essa. Não importa quem foi. Pode ser meu filho, pode ser o amigo do filho, pode ser qualquer situação. Então, todas as coisas. A escola pode não gostar da minha presença? Pode não gostar, mas é a minha função. É o meu direito e é o meu dever. Por quê? Porque a escola tem direitos e deveres, a família tem direitos e deveres e a criança tem direitos. Até porque ela não tem cérebro desenvolvido para ter os seus deveres. Ah, mas ela tem o dever de tal coisa. E a BNCC traz isso muito claro, que é direito da criança. E quando eu falo, por exemplo, de convivência, eu tô falando em convivência no sentido mais amplo da palavra. E não conviver somente ali com o meu amigo, ensinar a dividir, etc, etc, etc. E tem outra questão muito importante que aí, assim, tem sido uma luta minha diária, tanto na escola onde eu trabalho quanto na escola dos meus filhos, nós temos um documento norteador das ações da escola, que é a BNCC. E trata de direitos, deveres, conteúdos, habilidades, competências, mas traz competências gerais da educação básica. São 10 competências gerais da educação básica que precisam ser trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. E olha só, das 10, 3 delas falam sobre educação emocional. Falam sobre isso. Então, como que eu posso considerar perder de vista o aspecto emocional da criança desde a educação infantil até o ensino médio, sabendo que isso é uma competência que deve ser trabalhada na escola? Então, eu não posso perder de vista nem na educação infantil e nem no ensino médio. Só que para que isso seja trabalhado e desenvolvido como competência geral para um desenvolvimento adequado, a professora, o adulto, a mãe, o pai tem que estar com isso muito bem articulado. Por quê? Eu só vou conseguir trazer isso como competência para a criança se eu estiver emocionalmente ou trabalhando isso de forma adequada. Porque, claro, eu, filha, fruto da educação tradicional,
não vou ter isso muito fácil, eu não vou ter isso muito elaborado, mas é a minha função, enquanto adulto, trabalhar isso. E eu tenho recurso para isso, porque eu sou adulta. Eu tenho cérebro para isso, porque você trouxe as questões relacionadas à regulação e corregulação. Um bebê, ele precisa ser regulado. Porque sozinho ele não faz nada. Uma criança, ela precisa ser corregulada com a ajuda do adulto. Então, quando o bebê, só o adulto que vai fazer isso por ela. Quando criança, o adulto vai fazer isso com ela. Para que quando ela for adulta, ela consiga fazer isso sozinha. Ela tenha recursos para isso. E é isso que a gente tem que tranquilamente, e não pode perder de vista, de trabalhar na escola. De trabalhar com os alunos. E os pais têm que ter isso muito claro. Então, eu sempre falo assim, a questão, vamos investir em nós conhecermos a escola, em nós nos relacionarmos com os profissionais da escola. Por quê? A criança ela vai precisar de um adulto de segurança na escola. Quem que é esse adulto? Esse adulto não vai ser um adulto de segurança se eu, mãe, não tiver segurança nele. Às vezes a gente deixa filho na escola sem nem saber quem que é a professora. Aliás, a escola é o único lugar que a gente deixa os filhos sem conhecer todas as pessoas envolvidas, né? A gente coloca lá, confia, e aí eu não sei se é uma questão muito de confiança ou de tranquilidade ali, né? Eu me coloco nisso. Exatamente. Então fica cômodo para mim. Não, a escola é responsável. Aqui nós temos professores responsáveis. E quem são esses professores? E quem é a diretora? E quem é o supervisor? E quem que é a tia da limpeza? Porque todos vão se relacionar ali com as crianças. E quem que é o adulto de segurança para essa criança? Esse adulto de segurança para a criança tem que ser alguém que está falando comigo direto. É alguém com quem eu posso falar com tranquilidade. É alguém que eu posso falar para minha filha assim, filha, qualquer questão na escola, procura fulana, procura fulano. E vai ser quem? Pode ser a professora, pode ser a diretora, a supervisora, quem quer que seja, a secretária. Na escola onde a gente está, muitas vezes a secretária que toma conta disso. Ah, mas ela é responsável por isso? Porque ela é uma adulta que está na escola e aí a criança vai confiar nela. Então, é muito importante que a gente coloque isso para a criança e para a escola. E vamos perguntar, quem que é o adulto de segurança aqui? Num momento que meu filho precisa, ele pode procurar quem? Ele pode chorar nos braços de quem aqui? Porque isso é muito importante. E não é só da boca para fora. E não é só, daqui a pouco eu posso, daqui a pouco eu te atendo. Não, agora eu não posso. A prioridade é a criança. E a criança é protagonista da escola. Se você olhar o projeto pedagógico, isso vai estar claro. E todos os projetos pedagógicos, se a gente olhar a BNCC, isso vai estar claro. Mas a gente tem que, assim, é um movimento que a gente vai fazer sem se preocupar com o entorno. Porque, para mim, não tem problema ser a mãe chata. Para mim, não tem problema ser a professora chata. Sabe por quê? Porque eu sou adulta e eu consigo lidar com isso. O que eu não posso é me preocupar de ser a mãe chata e a criança está ali sem saber com quem contar. Esse é o problema. E ser a mãe chata não quer dizer que você vai ser a mãe agressiva, que vai chegar brigando na escola, que você vai chegar gritando, xingando, apontando os dedos. Não é formando parceria, né? É incomodando para mudar positivamente. Então, a Lilian falou ali que não tem medo de cobrar a escola, de entrar na escola e pedir para ver as pessoas. Não tem que ter medo, a escola não é um bicho-papão mais poderoso, nem nada, né? A gente tem que formar parceria e colocar as necessidades. Olha, eu me sinto muito mais segura em conhecendo as pessoas que estão dentro da escola. Eu preciso fazer isso para passar segurança para minha filha que vai estar aqui dentro dessa escola. Então, eu quero saber quem são as pessoas, deixa eu dar uma volta aqui. Colocar como uma necessidade pessoal
de oferecer isso para a criança. Então, eu preciso experimentar, eu preciso conhecer, eu preciso saber para passar a segurança para a minha criança. E a escola, quando as pessoas ali dentro, claro que são formadas de pessoas, claro que existem dores pessoais em cada pessoa que está ali dentro, e nem sempre só o projeto pedagógico no papel vai dar certo ali na aplicação rotineira, porque tem pessoas envolvidas. Sim, mas quando essas pessoas também não se sentem atacadas pessoalmente, entendem que você está ali porque você quer o melhor, desenvolver o melhor junto com a escola para o bem-estar da criança, normalmente as pessoas ficam muito cooperativas também, porque elas entendem que não é sobre elas, não é sobre aquela professora ou aquela o porteiro, não é sobre ninguém individualmente, é sobre colocar a necessidade da criança em primeiro lugar, acolher a criança, trazer a criança para as relações de apego, né? E lembrando que o apego seguro ele tem 4 pilares, né? Que é a proteção, a previsibilidade, a proximidade e o play. Então, a criança precisa se sentir protegida, então ela precisa sentir que a mãe confia em quem está ali dentro para protegê-la em qualquer momento ela precisa de alguém que ela possa pedir colo de vez em quando para ter essa proximidade física e emocional com um adulto de referência dentro da escola e com a própria família. Ela precisa dos momentos de brincadeira e movimento do corpo, porque é assim que ela coloca para fora o que ela está sentindo, é assim que ela se comunica emocionalmente e extravasa todas as emoções. E ela precisa da previsibilidade, então ela precisa saber como vai ser a rotina dela dentro da escola, ela precisa que as coisas sejam nomeadas e sejam colocadas claramente para ela. É assim que se constrói o apego seguro, tanto em casa quanto dentro da escola. E quando a família entende também da previsibilidade dentro da escola, da rotina, e consegue trazer isso para a criança, quando a família conhece as pessoas que estão ali dentro e vê quem vai poder dar esse colo para a criança nos momentos de necessidade, quando a família conhece a rotina de brincadeira e de movimentos dentro da escola e consegue trazer isso para a criança, isso é extremamente pacificador para a criança, porque ela consegue ter alguém ali dentro de casa também, não só na escola, nomeando as questões, os pontos de apoio para ela desenvolver esse apego seguro dentro da escola, né? E lembrando que a gente, você falou uma coisa muito bonita aí sobre a gente ser responsável por todas as crianças, né? O ECA, ele traz que a gente é responsável pelas nossas crianças, pelas crianças dos outros e pelas crianças de ninguém. Então, no mundo, a gente tem que sempre se posicionar em proteção das crianças, porque elas podem ser as nossas, elas podem ser as nossas famílias, podem não ter ninguém ali para ampará-las. E a gente, como adulto responsável, e eu digo responsável não só pelos nossos filhos, mas responsável socialmente, a gente precisa enfrentar os outros adultos não tão responsáveis assim para proteger as nossas crianças. E quando eu digo nossas, é a minha filha, é a sua filha e a filha de ninguém também. Exatamente. E esse papel de estar na escola, que pode ser delicado e que muitos adultos não querem estar porque não se sentem muito bem-vindos na escola, mas se colocar num lugar assim, eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque uma criança bem nutrida emocionalmente, uma criança bem amparada, ela vai estar tranquila na escola também. Ou seja, quando eu falo em construir essas pontes, é algo muito importante a questão assim, eu estou aqui à disposição. Porque sabe, Carol, algo que a gente vê muito dentro da escola, quando uma criança começa com comportamentos desafiadores e aquilo persiste e chama a família não vem, esse é o principal ponto de destaque. A família não participa, a família não está aqui.
Mas eu não posso estar na escola só quando meu filho dá problema. Até porque a criança, ela não tem que ser olhada só quando ela dá problema, certo? A criança tem que ser olhada o tempo todo. E eu vou fazer isso e me colocar como parceira da escola. Você comentou, eu não preciso chegar lá brigando, eu não preciso... Mas, assim, às vezes, só pedindo um esclarecimento já é suficiente. Então, quando as pessoas falam assim, mas vocês da pedagogia têm muito mais recurso para falar, vocês têm argumentos, mas tá, eu quero entender. Porque eu quero entender onde meu filho vai estar. Eu quero entender da rotina dele. Por quê? Porque aí eu posso, dentro de casa, conversar com ele, eu posso articular o que ele faz na escola com o que a gente faz aqui em casa. E isso também é um processo de adaptação, que ele consiga transitar nesses dois espaços com muita familiaridade. Então, quando eu falo, às vezes, sobre me aproximar da escola ou ter pais se aproximando da escola, é nesse sentido, da gente criar laços. Olha que legal, assim, a gente ter uma rede e a criança se sentir, assim, bem nutrida por todos, bem amparada por todos, sabendo a quem recorrer, porque é muito difícil e muito... É muito delicado quando essa articulação entre a família e a escola não acontece. E eu já cometi muito esse erro, viu, Carol? Me coloco aqui nesse lugar de mãe, que quando minha filha trazia questões da escola, eu reclamava da escola. Agora espera, eu que sou mãe responsável por ela fica me ouvindo falar mal da escola? E aí, chega no outro dia, eu levo ela lá para a escola e falo, filha, divirta-se bastante. Como assim? Eu aqui reclamando, falando mal da escola, ou seja, eu não estava construindo nenhuma ponte. E aí, no outro dia, levando ela lá. Então, assim, como que emocionalmente minha filha vai estar na escola? Imagina ela chegando, depois eu fiquei imaginando ela chegando lá, nossa, minha mãe fala tão mal da escola? Como que eu posso? E aí, você sabe que depois disso, depois que eu tomei bastante consciência disso, eu comecei a ter uma aproximação muito melhor da escola. E às vezes eu levava para a escola alguns assuntos, por exemplo, coisas muito simples da neurociência que ainda é bastante novo para as pessoas, e era tão legal. Eu lembro uma vez, eu levei uma situação para a diretora falando sobre neurociência e uso de telas e dopamina e cortisol e tudo, e ela falou para mim assim, nossa, Alessandra, obrigada, porque eu não sabia disso. Ou seja, uma informação tão simples para mim, só que eu não cheguei lá reclamando, não cheguei batendo porta, não cheguei ameaçando de forma alguma. Então, assim, eu me coloquei no lugar de parceira, mas depois que eu me dei conta de que eu não estava sendo uma amiga, de que eu estava sendo uma inimiga da escola, mas levando minha filha lá. E que mensagem ambivalente que a gente passa, né? É uma mensagem de que eu não confio na escola, eu não gosto da escola, eu não compartilho valores com a escola, mas vai lá, filha, eu quero que você aprenda lá a ser aceitar. Quer dizer, é totalmente ambivalente, né? E a criança realmente fica perdida na situação. E como que você quer que ela se adapte a um ambiente que ela vê claramente que você, como mãe responsável, não está satisfeita, né? Então, é muito importante. E é importante, o que você falou, chegar com esse olhar curioso para a escola também, né? A gente fala muito de ter um olhar curioso para a criança, de olhar para as necessidades além que estão por trás do comportamento, mas também ter esse olhar curioso para a escola e para as pessoas que estão dentro da escola, né? E entender a motivação por trás do comportamento desses adultos que estão dentro da escola, e para a gente também tentar formar essa parceria, né? E não essa rivalidade, esse jogo de força, e sim, de fato, uma parceria que seja saudável para o nosso objetivo final, que é o aprendizado das crianças, que é o bem-estar das crianças dentro daquele ambiente que elas passam tantas horas por dia, né? E considerar também, Carol, que quando eu consigo fazer essa ponte
bacana, quando eu consigo construir esse ambiente emocionalmente agradável, eu estou dando segurança para a criança para que ela seja quem ela é e para que ela consiga demonstrar. Por quê? Porque a gente tem criança chorando na escola para entrar na escola durante o ano inteiro. Então, quando eu falo da adaptação escolar, e eu critico muito mesmo quando a escola me entrega um protocolo de adaptação escolar. No primeiro dia é assim, no segundo dia é assim, no terceiro dia é assim. Tá, mas e depois disso? Ela já está adaptada. Ela está adaptada mesmo? Não. A adaptação, ela vai acontecer em vários momentos diferentes. Às vezes depois de um fim de semana, às vezes depois de um feriado, às vezes depois de que ela ficou doente e ela realmente está mais fragilizada, ela passou muito mais tempo com a mãe, ela vai ter que passar por uma adaptação escolar, às vezes depois de um processo traumático ou não, de separação dos pais, de morreu um cachorrinho, brigou com o irmão chegou. Então, eu passei por situações no ano passado em que na última semana de aula tinha criança que entrava na escola chorando. E todo mundo já muito cansado, assim, mas chorando de novo. Ela chorou o ano inteiro? Não, ela não chorou o ano inteiro. Em alguns momentos ela chorou e ela teve dificuldade para entrar. E aí a gente começa a ter um olhar muito amplo e às vezes uma pergunta muito simples e que a criança traz para a gente, assim, por isso que eu falo que quando a gente olha para a criança com dedicação, com amor mesmo, eu lembro de um menino que na última semana de aula, assim, ele só entrava na escola comigo quando eu ia lá e conversava com ele, e um dia era porque o pai viajou. E aí ele não falava, ele só falava que ele tinha saudade da mãe. E depois eu soube, né, a diretora falou para mim, o pai dele, que sempre traz ele, vai viajar hoje. E ele realmente estava em sofrimento. Aí a gente faz o que com isso? Muita coisa. Eu trago ele para mim. Eu pergunto o que está acontecendo. E quando ele fala, eu não desvalorizo o que ele fala. Eu digo para ele, é realmente difícil, né? Você tá com saudade da sua mãe. O que a gente podia fazer? E coisas simples que pode, talvez, parecer sem sentido, mas que tem todo sentido quando a gente fala do cérebro da criança. Uma vez eu falei para ele, vamos fazer um desenho então para sua mãe? E aí eu peguei as minhas canetas coloridas e ele começou a fazer muitos corações. Ele dobrou o papel, colocou na bolsa, entrou na sala, mas a minha intenção não era fazer com que ele entrasse, porque isso a gente tem que tomar muito cuidado. A criança entrou, pronto, resolvido. Não. Eu sempre pergunto assim, o que é a nossa intenção? Se a minha intenção é fazer com que a criança entre, não vai funcionar. Agora, se a minha intenção é fazer com que a criança se sinta bem, que ela se sinta acolhida, que ela pode descansar aqui comigo, aí sim eu cumpri o meu papel enquanto adulta provedora de apego seguro. É isso que eu preciso fazer. A diferença entre ser acolhedora e ter uma atitude manipuladora, né? Você manipula para atingir o fim que você quer. Quando você acolhe, de fato, a criança descansa e relaxa e consegue ficar no momento presente e, de fato, se entregar seja a escola ou o ambiente que ela está, né? A minha filha, ela tem 5 anos, a Hannah, e ela entrou na escola aos 4. Ela teve 2 anos de escola, né, até hoje. Ela estudou 2021 e 2022. Na mesma escola, com a mesma professora. É um jardim Waldorf. Então, metade dos colegas eram os mesmos, no primeiro e no segundo ano. A professora era a mesma. A sala, o ambiente físico era o mesmo. E no primeiro ano, ela teve muitos desafios pessoais, da nossa vida particular. A gente mudou de cidade, de casa, enfim, uma série de mudanças pessoais, e ela teve uma série de desafios dentro da escola também, nesse momento de socialização, de iniciar uma socialização. Então, a gente teve um primeiro ano muito difícil, e no segundo ano eu achei que seria mais fácil, por já ser o mesmo ambiente, a mesma professora, os amigos eram quase todos os mesmos. E continuou muito difícil em muitos momentos, ao longo do ano inteiro. Porque é o que você falou, tem dia que, sei lá, ela ficou resfriada, faltou 2 dias na aula, ela não
quer ir, ou a melhor amiga viajou, aí ela não quer ir. Então, durante o ano, o segundo ano, né, o ano de 2022 todo, em vários momentos, ela falava assim, lá na escola dela tem as salas do jardim, e do lado das salas todas tem uma marcenaria, um ambiente de marcenaria. E aí a gente entrava na escola e ela falava, hoje eu quero que você fique na marcenaria. E eu falava, tudo bem. Ao longo do ano inteiro, vários dias eu fiquei na marcenaria. E aí eu combinava com ela, falava, eu posso ficar lá 15 minutos, eu posso ficar lá meia hora, e aí ela ia falando, não, eu quero que você fique até a hora do lanche, ou não, eu quero que você fique, tudo bem, 15 minutos está ótimo. Então a gente negociava essa segurança, né, o que seria para ela uma segurança de eu estar ali, e eu ficava, de fato, e aí também não saía escondido, não, né, eu negociava esse período e cumpria o que eu tinha combinado com ela e avisava para a professora, falava, professora, hoje está mais difícil ficar na escola. Para a professora também ter esse olhar mais compassivo para ela, né? E entender aquela demanda dela ali de mais presença e de mais participação. Então, não só eu atendia a necessidade dela sem questionar, sem calar, sem falar, nossa, mas de novo, nossa, mas tem tanto tempo que você está aqui nessa escola, não, mas o que aconteceu? Eu não criticava, eu não julgava, eu não questionava, eu simplesmente acolhi e falava, tudo bem, você precisa, eu posso ficar. Ou se era um dia que eu não podia, por um compromisso de trabalho ou outro, eu falava, eu posso ficar 5 minutos, se você precisar, eu estou aqui. Depois eu preciso trabalhar e eu preciso sair, eu tenho uma reunião, eu realmente não posso adiar. Mas eu estou aqui durante esses 5 minutos, do que você precisar. E comunicava para a professora, né, essa fragilidade momentânea ali daquele vínculo. E eu acho que é isso, a gente às vezes tem medo de atender a criança ou tem medo de comunicar ao adulto esse momento e acha que seguindo um protocolo, um checklist vai resolver, que são 3 dias de adaptação para aquele primeiro ano, no segundo ano nem tem adaptação, já enfia a criança direto, não pode entregar chorando, mas entrega assim mesmo, ou né, dá um cala-boca ali, ó, você já está acostumado, você já é grande. Você já está, né, nesse ambiente aqui, você não tem mais não tem nada de diferente que você está chorando. Enfim, a gente coloca esse olhar julgador e coloca esse apego em risco para a criança, e aí ela vai, mesmo às vezes não estando pronta para ir. Então é um processo nosso também, né, como cuidadores, de entender esses momentos, né, de fragilidade ao longo do ano e comunicar isso com a escola e formar essa parceria e fortalecer o vínculo para que a criança, de fato, seja acolhida em tudo que ela está precisando. Porque se está difícil para ela, algo por trás está acontecendo. Né? Seja uma questão em casa, seja uma questão na escola, seja uma questão dela com a professora, ou dela com o corpo dela, às vezes está com alguma dor, algum desconforto pessoal, que ela não está conseguindo comunicar, né? Então, assim, independente, não procurar justificativa, simplesmente acolher aquela necessidade e amparar a criança no que ela realmente está precisando, né? E ouvir a criança em todas as suas sutilezas. Eu adoro essa palavra, para mim, assim, é a palavra, sabe? Eu falo que a gente pode salvar ou acabar com uma criança nas sutilezas. Então, às vezes, um olhar atravessado que a gente dá, ou uma nossa reação de que quase assim, não precisa chorar, ou a professora falou. Então, é sempre importante que a gente se coloque em movimento, seja nós, mães, pais, professores, cuidadores, não importa quem, o adulto precisa estar sempre protegendo a criança dessas sutilezas e ter esse olhar muito cuidadoso para a criança, para aquilo que ela comunica, porque ela comunica. E muitas coisas que às vezes a gente fala assim, não, tá brincando, não é possível, né? Eu lembro uma vez, depois de um feriado prolongado, meu filho não quis entrar na escola. Ele estava no primeiro ano, isso foi o ano passado. E aí, mas o que aconteceu? E o que aconteceu? E ele falou assim, eu não quero entrar porque o meu cabelo tá feio. Olha,
quase que eu falo, imagina, tá lindo assim. A questão não era essa. E o problema não era o cabelo dele. Ele precisava ser atendido na sua necessidade. E aí eu falei para ele, filho, então se a gente arrumar um pente e pentear o seu cabelo, podemos tentar isso? Ele falou, pode. E foi muito engraçado, porque eu entrei com ele na escola e aí eu fui perguntando para todo mundo, para a secretária, tem um pente aí? E a secretária meio olhando torto para mim, e alguém tem um pente? E assim... E realmente foi uma coisa muito desconfortável para mim, porque eu estava procurando um pente para atender o cabelo do meu filho, que já estava penteado, para que ele pudesse entrar na escola. Não, não. Na verdade, era um pedido de algo para que a necessidade dele, talvez de acolhimento, de atenção. Por quê? Eu não consegui registrar o que aconteceu antes lá em casa. Pode ser que antes lá em casa eu tenha dado mais atenção para minha filha, eu tenho falado alguma coisa de forma equivocada, mas o que ele precisava naquele momento? Ele precisava de mim. E foi o que eu fiz. Eu atendi, eu procurei o pente, eu abstraí de todo o olhar torto que veio para mim, eu arrumei o pente, eu pintei o cabelo do meu filho, e agora? Ele falou, agora tá bom. E ele entrou na sala. E aí a gente vai falar assim, tá, mas tudo que a criança quer, acontece que todo comportamento é comunicação. E isso eu não posso perder de vista. Mas hoje é o pente, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Se a criança está pedindo é porque ela precisa. A Paula colocou aqui, um olhar além da comunicação ou do comportamento. Exatamente isso. O que ela comunicou para mim? Que ela precisava do pente, que o cabelo estava feio. Mas eu consigo olhar, se eu mergulhar, eu sei que não é isso. Tem uma coisa muito, que pode ser que eu não tenha visto, mas isso não tira a razão da criança. Isso não tira a necessidade dela, que ela teve ali de proximidade comigo. E é sim atender o que ela está demandando naquele momento, lógico, dentro de uma lógica, né, de um conceito de segurança para a criança, mas procurar o motivo por trás, né? Olhar não só os 5 minutos finais do filme e voltar a rebobinar a fita, para quem é dessa época de fita, voltar ao filme, o que aconteceu na história inteira para chegar ali naqueles últimos 5 minutos e ele está tão necessitado de atenção e do seu olhar e da sua proximidade, da sua proteção, para colocar a justificativa em um cabelo fora do lugar. Né? E aí, sim, atender todas essas necessidades, mas eu dando um passo sempre atrás para que você não precise atender o pedido disfarçado, né? Que não é aquilo de fato que ele precisa. E aí começar a atender lá na fonte, né? E aí evitar chegar lá no cabelo atrapalhado do seu problema, né? E aí você suprir a necessidade dele antes dele deslocar isso para um pedido que não faz muito sentido, mas que traduz a necessidade de alguma forma, né? E que naquele momento eu não vou conseguir ver, porque eu também estou envolvida, mas aí vem do meu esforço, do meu trabalho diário ali, para que eu possa parar, dar um passo para trás, olhar e o que faltou. Exato. E sempre vai estar faltando alguma coisa, porque a gente também tem a nossa história, a gente também tem as nossas questões. Então, também fazer esse trabalho de autocrítica, autoavaliação, para sempre conseguir atender mais, melhor e antecipar esses pedidos deslocados, né? A gente está chegando 1 hora já de live, quero me antecipar para não cair. Queria te agradecer imensamente por tanta partilha, coisas tão valiosas, um olhar tão acolhedor e cheio de conhecimento que você tem. Você faz um trabalho realmente muito competente, diferenciado com essas crianças, e elas têm muita sorte de ter você na vida delas, né? Queria que você falasse de novo, para quem não estava no início, sobre a Masterclass. Carol, queria te agradecer demais o convite, esse momento que a gente teve aqui, esse bate-papo. É sempre tão bom falar sobre as crianças, sobre a escola, sobre a adaptação escolar.
E hoje a gente tem a nossa Masterclass, Adaptação Escolar Respeitosa, eu e a Nanda Becker. Vai lá no link do meu perfil, faz a inscrição, que hoje à noite tem uma aula linda, preparada com muito carinho. E amanhã tem uma mentoria ao vivo para a gente conversar, tirar as dúvidas, acalmar o coração e todo mundo ser muito bem acolhido nesse momento. Obrigada, Carol. Adorei estar aqui com você. Obrigada, Ale. Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar gravada nos nossos perfis e espero que todo mundo participe da Masterclass aí da Ale com a Nanda. Tenho certeza que vai ser muito rica e amanhã, tirando as dúvidas específicas de cada família, vai agregar com certeza na relação que vocês todos vão ter na adaptação escolar dos filhos. Obrigada, um beijo, muito bom te ver. Beijo, tchau. Tchau.